Cresce a participação do setor imobiliário no segmento de hospitalidade. Qual o impacto dos condotéis na indústria hoteleira? Ameaça ou simplesmente uma nova alternativa de financiamento para o parque hoteleiro? Como São Paulo e outros destinos lidaram com isso? Esses são os temas de Diogo Canteiras, fundador da Hotel Invest e um dos mais renomados especialistas em desenvolvimento e investimento de hotéis no Brasil. Diogo, beleza? Ok. Bom, é um prazer e uma responsabilidade grande estar conversando aqui com a plateia. Eu queria o controle do slide, você passou. Está aqui embaixo, ótimo. É um prazer e uma responsabilidade grande estar conversando com uma plateia assim tão cheia de estrelas, né? Eu estou vendo aqui na primeira fila todo mundo conhecido, os líderes todos do mercado aqui. Guilherme, muito obrigado pelo convite. Heloísa, muito obrigado pelo carinho. Cadê você? Tá lá, tá lá no fundo cuidando de tudo. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção sempre. E hoje eu vou conversar com vocês, prometo ficar dentro do horário, tá? Eu tenho meia hora, né? Tá? Eu prometo ficar dentro do horário o mais possível. O assunto que a gente vai falar é um assunto muito importante, especialmente importante agora no Rio de Janeiro, tá? Sobre os condotéis. O que a gente vai falar? Nós vamos falar, primeiro dar o conceito do que é um condotel, isso todo mundo sabe. Falar um pouquinho dos conflitos de interesse entre o negócio imobiliário e o negócio hoteleiro, né? E depois eu vou entrar num assunto que é uma coisa que é o Manual de Melhores Práticas, que foi desenvolvido pela Secov em São Paulo, mas que é um guia de referência que vai ser muito útil para o desenvolvimento de condotéis no Brasil inteiro, né? Vamos falar dos impactos que o desenvolvimento condoteleiro pode causar na hotelaria, especificamente os problemas de destruição de valor do setor hoteleiro, né? Vamos falar da perspectiva de mercado, dos mercados, dos principais mercados do Brasil e tirar algumas conclusões. O assunto é bastante amplo, existem algumas partes da apresentação que são bastante centrais e eu vou me focar nessas partes. E depois nós talvez tenhamos 10 minutos para pergunta, tô certo? Tá? Então, esta meia horinha é uma meia horinha de exposição, eu pediria um pouquinho de paciência. Eu assisti uma palestra dizendo como preparar uma apresentação e falaram que a apresentação não podia ter mais do que 17 slides. A minha tem 17 slides, então eu já estou começando praticando, tá? Então, primeira coisa, o que é um condotel? Tá? A primeira informação é que o condotel é que nem jabuticaba, né? Só dá no Brasil. Não tem nenhum país do mundo que tem condotel. É verdade. Condotel é uma especificidade do Brasil, tá? E o que é o condotel? O condotel, no final das contas, é uma maneira de você viabilizar um hotel através do mercado imobiliário, através da venda das unidades autônomas do hotel para proprietários independentes. E, normalmente, quer dizer, quando a gente vê, em termos de nomenclatura, quando todas as unidades estão no pool, tá, a gente chama isso mesmo de condotel. Quando parte das unidades está dentro do pool e parte é para uso residencial, a gente chama isso de aparte hotel. Mas, se digamos, a palavra aparte hotel ou condotel são usadas muito como sinônimos por aí, né? Por que existe condotel no Brasil? Tá? Existe condotel no Brasil basicamente porque no Brasil não existe project finance, tá? Não existe financiamento para projetos de uma maneira geral, tá? E de uma maneira específica também não existe para o setor de hotelaria, tá? Isso faz com que os empreendimentos hoteleiros tenham que ser financiados 100% com capital, 100% equity. O Brasil é, dos que eu conheço no mundo, o único país que financia hotel 100% com capital, sem empréstimo, sem dívida, né? Isso é muito atípico e é isto que faz com que os condotéis sejam tão comuns no Brasil. Você estava falando aqui é um resuminho de como é que você pode viabilizar hotéis no Brasil, ou com capital próprio, ou com empréstimo, ou fundos de investimento, mas, na verdade, mais de 80% dos hotéis hoje viabilizados no Brasil
são viabilizados via Condotel. Aqui a gente tem uma tabelinha que vai cidade por cidade, tá? As principais cidades do Brasil, mostrando mais ou menos dos hotéis em operação quantos são condotéis e quantos são aparte-hotéis. Em São Paulo, por exemplo, mais de 70% hoje são condotéis. Mais de 70% dos hotéis em operação, na verdade, são condotéis. No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é especialmente feliz nesse sentido, porque no Rio de Janeiro, quando houve aquela primeira grande onda de condotéis em São Paulo, a primeira grande onda na década de 80, os hoteleiros do Rio de Janeiro foram suficientemente espertos e suficientemente rápidos para criar uma regulamentação que fizesse com que os condotéis, para serem lançados no Rio de Janeiro, tivessem que atender determinadas condições, especificamente a condição de ter um tamanho relativamente grande, o que inviabilizou a grande maioria dos lançamentos dos condotéis que fossem direcionados como hotéis. Tá? Isto foi muito bom, tá? Porque não impactou o setor hoteleiro do Rio de Janeiro, aquela onda de condotéis que a gente teve em São Paulo. Tá? Em São Paulo, sim. Tá? Em São Paulo a gente teve um impacto muito forte. Qual é o problema do condotel? Qual é o centro do problema do condotel? Eu diria que esse é o primeiro slide que efetivamente aborda o problema de uma maneira direta. O problema do condotel é que, na verdade, ele é dois negócios diferentes em dois momentos diferentes, e esses dois negócios eles têm um certo conflito. Num primeiro momento, o condotel ele é uma incorporação imobiliária. E na hora da incorporação imobiliária, quem está envolvido é, evidentemente, a incorporadora imobiliária, a operadora hoteleira que traz a marca para o empreendimento e um sujeito muito interessante chamado o corretor de imóveis, tá? Que é o cara que vende o imóvel. Tá? E o objetivo deste primeiro negócio imobiliário é ganhar dinheiro na incorporação imobiliária, ter o melhor resultado possível na incorporação imobiliária. Num segundo momento, tá, quando esse empreendimento entra em operação, ele passa a ser um outro negócio. Ele passa a ser um negócio hoteleiro, tá, onde o objetivo não é mais o resultado da incorporação, mas o objetivo é o resultado da operação hoteleira. Tá. E aqui, o incorporador imobiliário já não está mais envolvido. Os envolvidos são a operadora hoteleira, que fica para operar um empreendimento, os investidores que compraram os diversos apartamentos, e, eventualmente, o Hotel Asset Manager, que é a empresa que faz a intermediação da relação entre a operação, entre a operadora e os investidores. Evidentemente, existe um conflito de interesse entre esses dois momentos. Quanto maior o resultado da incorporação, quanto maior o preço de venda da unidade imobiliária, menor a perspectiva da rentabilidade do empreendimento e assim por diante. Em função disso, tá, essa é uma lógica estranha e que suscita uma porção de dúvidas. A primeira grande dúvida é a seguinte: o condotel, ele é um produto de investimento? Tá? Ele é um produto que deveria ser regulamentado pela CVM, por exemplo? Tá? Na verdade, o condotel, da maneira como ele é lançado, tá, ele tem toda a carinha de um IPO. Tá? Ele não é muito diferente de um IPO. E um IPO é necessariamente regulamentado pela CVM. Nos Estados Unidos, por exemplo, o lançamento de condotéis, eu estava falando que condotel só tem no Brasil, na verdade, nos Estados Unidos nós temos, principalmente em Miami, tem vários condotéis, mas o condotel lá tem uma outra conotação, e o condotel, quando tem a nossa conotação de um produto voltado para investimento, tá? Este condotel ele é aprovado pela SEC, pela Securities Exchange Commission, porque lá nos Estados Unidos ele é considerado uma security, ele é considerado um produto de investimento, e a SEC americana é exatamente o equivalente da nossa CVM. Tem linhas de advogados, tem grupos de advogados que entendem que o condotel é sim um produto a ser regulamentado pela CVM. Não foi o nosso entendimento quando a gente trabalhou na elaboração do Manual de Melhores Práticas. Eu já vou mostrar para vocês isso. Tá? Quem é o responsável pela rentabilidade do condotel? É claro
que o comprador de condotel, ele compra não um imóvel, mas ele compra uma perspectiva de rentabilidade. Quem responde por isso? Tá? Quais são as responsabilidades do incorporador que vende um condotel? Tá? Quer dizer, ele é responsável pela rentabilidade final ou não? Tá? Isso tudo são questões que nascem desta maneira de estruturar um negócio. Tá? Quais são as responsabilidades dos outros players que estão envolvidos no lançamento do condotel? Na hora que uma Cor, por exemplo, tá, assina o lançamento de um condotel, ela é responsável pela rentabilidade futura desse empreendimento ou não? Tá? Não é brincadeira, o que nós estamos falando é uma coisa séria, tá? E complexa. Tá? E exatamente para tentar colocar alguma luz neste negócio, que é bastante complexo, tá? Foi que foi elaborado o Manual de Melhores Práticas do Secov. Tá? Eu estou trazendo para cá este Manual de Melhores Práticas porque ele coloca muita luz, tá? E ele foi um manual, tá, que foi desenvolvido em consenso. Ele foi desenvolvido dentro do Secov, que é o Sindicato da Habitação, e, portanto, é a casa que congrega todo o pessoal da área de construção civil, os incorporadores, os construtores, o pessoal responsável pelas vendas imobiliárias, etc., etc. Mas ele foi desenvolvido em conjunto com todo o pessoal da área de hotelaria, sendo praticamente todo mundo aqui, né? Quem assinou o manual foi a ABIH, foi o próprio Fermi, que está aqui na primeira fila, foi o FOB, que foi... Não foi o Rotter, né, que assinou, foi o Rafael? Ou foi você? Foi você? Então, o próprio Rotter que assinou, a Foresp, que é a Federação dos Hotéis, Bares e Restaurantes de São Paulo, a ADIT Brasil, que é a Associação dos Desenvolvedores do Imobiliário Turístico do Brasil. Então, houve o manual, tá? Ele foi um consenso da hotelaria e do setor de construção civil, que basicamente dizia o seguinte: bom, como é que a gente pode usar esta nova fonte de financiamento para os hotéis de maneira responsável? Como é que nós podemos usar esta fonte de uma maneira que seja boa para o setor? Tá? Então, o manual estabelece as grandes regras que devem ser seguidas para que você possa viabilizar estes empreendimentos hoteleiros, que são viabilizados com capital de terceiros. A gente está sempre vendendo as unidades para futuros investidores, para investidores que estão esperando a renda futura disso. Tá? Como é que você pode viabilizar isso de uma maneira correta, tá? De uma maneira que não destrua valor. Né? Em grandes linhas, tá? Eu vou colocar aqui no próximo slide o que o manual trata, tá? Quais são os tópicos abordados pelo manual, e aqui está um pouquinho o resuminho. Tá? Se alguém não quiser prestar atenção no resto da palestra, é só prestar nesse slide e o resto não precisa mais. Tá? Então, a primeira coisa que o manual traz de informação, tá, é que o condotel, tá, ele é um produto imobiliário de investimento. Tá? Aquela primeira dúvida que eu falava, puxa vida, será que o condotel tem que ser aprovado na CVM? Tá? O entendimento dos advogados, tá? Desculpe, eu sempre falo advogados, eu sei que tem um demudo aí, mas eu tenho vício de linguagem. Então, o entendimento dos advogados que estruturaram o manual, que ajudaram a gente na estruturação do Manual de Melhores Práticas, é que a gente deveria considerar o condotel como um produto imobiliário, mas um produto imobiliário diferente, um produto imobiliário de investimento. Então, este termo é um termo técnico que conota o condotel. O condotel é um produto imobiliário de investimento. E como ele é um produto imobiliário de investimento, tá? Ou seja, a pessoa que está comprando aquilo é uma pessoa que está visando a renda futura daquilo, a renda é um aspecto central no que diz respeito à qualidade deste produto. Se esse produto não tiver renda, ele é um mau produto. Tá? E como a renda é um aspecto central, é fundamental que a renda deste produto tenha um embasamento muito claro. Ou seja, para você fazer um condotel, você tem que ter um estudo de viabilidade econômica muito bem feito e que mostre
qual é o embasamento da perspectiva de renda que você está oferecendo. Tá? Uma recomendação que o manual faz é que esse estudo seja feito usando as normas do Appraisal Institute dos Estados Unidos. Por que a metodologia do Appraisal Institute? Primeiro, porque a metodologia é usada no mundo inteiro, tá? É a metodologia que se ensina em todas as escolas de hotelaria do mundo inteiro, inclusive nas do Brasil. E depois, porque é uma metodologia que permite fazer a projeção da perspectiva da rentabilidade do empreendimento de maneira bastante segura e bastante precisa. Tá? Então, é importante esta recomendação do manual. Tem que ser um estudo de viabilidade e tem que ser uma rentabilidade feita através da metodologia do Appraisal Institute. Eu estava falando que a renda do condotel é um aspecto central. E da onde vem esta renda? Tá? Vem de uma alocação de imóvel. Na verdade, a renda do condotel vem da exploração do negócio hoteleiro que tem dentro do hotel. Tá? Negócio hoteleiro este, que é um negócio complexo e bastante complicado de ser estruturado. Você tem que ter um conceito de produto muito bem desenvolvido, uma localização adequada, tem que estar num mercado que precise de um novo hotel, tem que ter uma marca, uma administradora, tem uma porção de componentes deste conceito que são importantes. Tá? E dentro da lógica do empreendimento viabilizado dentro do setor imobiliário, tá? Quem é o grande maestro que estrutura este negócio hoteleiro? Tá? É o incorporador. Tá? É o incorporador imobiliário que é o grande maestro que estrutura isto dentro da lógica do condotel. Tá? Sendo que o incorporador não é um especialista em estruturar empreendimentos hoteleiros. Então, ele se vale de uma porção de parceiros, tá? Que o ajudam neste processo de estruturação. Então, ele contrata um consultor hoteleiro que tipicamente vai fazer o estudo de viabilidade, que vai ajudá-lo na conceituação do produto hoteleiro, vai ajudá-lo a encontrar a operadora hoteleira mais conveniente, etc, etc. Ele vai trabalhar com um advogado, tá? Outro advogado, né? Que vai ajudá-lo a montar a estrutura jurídica mais conveniente. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, tá? Nós temos condotéis que não são propriamente condotéis, que são hotéis onde o investidor compra uma fração ideal do empreendimento, uma fração ideal do imóvel. É uma outra forma jurídica de formatar, diferente do que se usa em São Paulo. Tá? O operador hoteleiro, que vai colocar sua marca no empreendimento. O asset manager, que vai ajudar na gestão do empreendimento, intermediando a relação entre os diversos proprietários e a operadora hoteleira. E a empresa imobiliária, a empresa de vendas imobiliária, a empresa que vai chegar no consumidor final e vai vender este condotel. Tá? Este negócio hoteleiro é viabilizado através da venda pulverizada. Tá? Nós vamos vender apartamento por apartamento no mercado. Tá? E aqui tem uma coisa que é muito importante para entender esta lógica. Esta venda pulverizada, ela é feita para investidores não qualificados. Tá? Isto é um aspecto essencial da lógica do condotel e das obrigações e das responsabilidades que este pessoal que estrutura o negócio, tá, acaba tendo dentro deste processo. Este investidor não qualificado, tá, ele é também conhecido como hipossuficiente, o nome técnico dele é o investidor hipossuficiente. Ele normalmente não é alguém que conhece a fundo aquilo que ele está comprando. Então, esta venda, ela tem que ser absolutamente transparente. Tá? Você não pode tapear este sujeito. Você não pode dizer que este empreendimento vai ter uma grande rentabilidade e depois no futuro não tem. Tá? Por quê? Porque se você vende alguma coisa com uma perspectiva de rentabilidade e depois essa rentabilidade não acontece, tá? É simples. Você pode vir a ser obrigado a devolver o dinheiro para este sujeito dentro da lógica do Código do Consumidor, por força do Código do Consumidor. Tá? Então, o fato de você vender a investidores não qualificados
te gera uma série de obrigações. Então, eu falava que a venda tem que ser transparente, tá? E parte dessa transparência passa por uma recomendação que o Manual de Melhores Práticas faz, que é de franquear o estudo de viabilidade para este investidor que quer comprar. Tá? Deixar ele ver o estudo de viabilidade, deixar ele estudar o estudo de viabilidade, para ele decidir, com base naquele estudo, se vale a pena ou não a sua aquisição. Tá? Este processo todo, tá, ele gera fortes responsabilidades para todo mundo que está envolvido na estruturação do condotel. Evidentemente, o grande foco, o grande responsável por tudo é o incorporador, que também é o maior beneficiário do processo. Mas não é só o incorporador. A operadora hoteleira que coloca a sua marca, ela é solidária. E o termo jurídico mesmo é solidária mesmo. Tá? Ela pode ser chamada a responder caso o incorporador não responda. O consultor hoteleiro, tá, que faz um estudo de mercado, tá, ele é responsável pela acuidade desse estudo de mercado. E assim por diante. O vendedor imobiliário, tá, ele é muito responsável por aquilo que ele falou durante o processo de venda. Então, isto aqui é um processo, tá, que hoje ele se conhece muito melhor do que a gente conhecia há 10 anos atrás, quando a gente teve a última grande onda de lançamentos hoteleiros em São Paulo. Tá? E, só para terminar este quadrinho, que é o quadro essência do nosso negócio, tá? A abrangência desta lógica e das obrigações regulamentadas pelo Manual de Melhores Práticas abrange, evidentemente, os condotéis, mas não só os condotéis. Ele abrange todos os empreendimentos hoteleiros viabilizados junto do mercado de investidores pulverizados. Tanto é que o Manual de Melhores Práticas, na verdade, ele se chama Manual de Melhores Práticas para os Hotéis de Investidores Imobiliários Pulverizados, tá? E abrange os condotéis, abrange os fundos de investimento imobiliários e outras estruturas jurídicas, como, por exemplo, o condomínio voluntário, que se usa aqui no Rio, como, por exemplo, a venda de frações ideais imobiliárias, como se usa aqui no Rio, tá? Estão dentro do escopo disso aqui. O manual foi lançado em 2012, em janeiro de 2012, então ele tem 1 ano e pouco de existência. Tá? Teve uma divulgação muito forte no mercado, toda a mídia cobriu muito, quer dizer, nós temos notícias que foram veiculadas no Panrotas, na Hotel News, no Jornal do Imóvel. Ele foi o manual que mais teve downloads de todo o site do Secov, com mais de 20 mil downloads já acumulados. Tá? E ele é disponível não só em português, mas também em inglês. A gente teve uma versão em inglês que foi feita para as operadoras internacionais. Tá? Deixa eu explicar a lógica, tá, de por que a gente ficou tão preocupado, porque o manual foi feito principalmente para evitar a superoferta hoteleira. Tá? Por que a gente quis evitar a superoferta hoteleira? A gente quis evitar essa superoferta hoteleira porque a superoferta hoteleira, ela destrói valor. Tá? Ela destrói valor do parque hoteleiro. Tá? Ela destrói valor das pessoas que investem nos condotéis, mas ela destrói valor dos outros hotéis que estão em volta. Tá? Então, por exemplo, se você é dono de um hotel em Copacabana, tá? E digamos que, por algum milagre, alguém consiga fazer 12 condotéis em volta, tá? A média da ocupação cai e o teu valor cai também. Lógico, em Copacabana pode ficar tranquilo que não tem como, né? Mas qual é a lógica disso aqui? Eu vou dar aqui um exemplo que é o mercado de Campinas, tá? Então vamos supor, por exemplo, que você tem um mercado onde a demanda, tá, cresce deste jeito, tá? Não procurem equivalentes nas escalas, porque a demanda não está aqui nas escalas, tá? Mas digamos que a demanda cresce deste jeito, e digamos que a gente tem uma oferta que cresça deste jeito, tá? Ou seja, até 2015, bastante de acordo com a demanda, mas a partir de 2016, com um crescimento alguma coisa acima da demanda. Alguma coisa, eu estou falando, a demanda crescendo 7, 8, 10%, que é tipicamente que uma demanda consegue crescer num ano, e de repente a oferta cresce 30, 40% ao ano. Tá?
que acontece com a ocupação? Tá? Uma ocupação que estava em confortáveis 70%, ela despenca para menos confortáveis 50 e poucos por cento. Tá? Não é trágico, tá? Mas é pouco confortável. Tá? Que acontece com a diária média? Aqui todo mundo é hoteleiro, tá? Todo mundo sabe que quando a ocupação cai, tá? Você não tem poder de barganha para negociar a diária, tá? E você acaba também caindo a diária média, tá? Então, uma diária média que estava num determinado patamar, ela cai, tá? O que acontece com a receita do hotel, tá? É a composição da ocupação com a diária média, ela cai mais ainda, tá? E por conta disso, tá? O que acontece com o valor do hotel, tá? Então, um hotel que valia, digamos, se a gente pega o preço de um condotel, alguma coisa na faixa de 360 mil reais por apartamento, tá? Ele passa a valer menos de 200, tá? Neste caso, tá? Que é o caso de Campinas, tá? Que é o caso da projeção que a gente tem para o mercado de Campinas, nós temos uma perspectiva de destruição de valor de 46%. Tá? Destruir valor é a pior coisa do mundo. Tá? Por quê? Porque ninguém ganha. Tá? Só ganha o empreendedor imobiliário que vendeu o apartamento, mas todo mundo envolvido no setor hoteleiro perde. Tá? Perde quem comprou o condotel, tá? Porque pagou 300 e vai levar 200. Tá? Perde aquela pessoa que tinha um hotel ou que tinha um condotel no mercado que valia 200, tá? E vai valer 120. Tá? Este processo de destruição de valor tem que ser evitado a qualquer ponto, a qualquer custo. Tá? Eu falava que os condotéis, todo o esforço de desenvolver um manual de melhores práticas tinha sido feito no sentido de tentar evitar a perspectiva de superoferta. Tá? Como é que está essa perspectiva? Tá? E com esses 2 slides eu encerro a apresentação. Como é que está a perspectiva de superoferta nos principais mercados? Este é um estudo que a Hotel Invest, que é a empresa que eu represento, faz junto com o FOB, do Rotter, que está aqui. Nós fazemos juntos, né, Rotter? Onde a gente acompanha o mercado das 12 cidades sérias da Copa, tá? E vê qual é a perspectiva de superoferta hoteleira no ano seguinte da Copa, em 2015, no pós-Copa. Tá? Então a gente acompanha, por exemplo, a cidade de Belo Horizonte. Aqui, só para usar a mesma linguagem da Copa do Mundo de futebol, a gente dá cartão vermelho para a cidade que tem perspectiva de superoferta, cartão amarelo para aquela cidade que está preocupante, mas não tão crítica, e cartão verde, tá? Que não existe mais o cartão verde, para cidades que a gente não tem perspectiva de superoferta e o mercado está bem. Então, por exemplo, Belo Horizonte, com forte perspectiva de superoferta, porque em Belo Horizonte houve uma lei incentivando a construção de hotéis, e isso foi crítico. Brasília, com perspectiva de 44% no mid-market, tá, de ocupação, crítico. Cuiabá, crítico. Curitiba, pelo menos na última medição do placar, ainda não crítico. Eu não lembro se esta situação persiste em Curitiba. Tá? Fortaleza também não crítico. Manaus, com perspectivas de superoferta. Natal, preocupante, mas não crítico. Porto Alegre, curioso, com perspectiva de superoferta na econômico, preocupante no mid-market, mais tranquilo no upscale. Tá? Recife, com perspectiva de superoferta no mid-market. Tá? Rio de Janeiro, tá? Detalhe, Rio de Janeiro, aqui tem 2 Rios de Janeiro dentro de um. Tá? No Rio de Janeiro, Zona Sul, tá? Estamos absolutamente tranquilos porque tem muito pouco nova oferta. No Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, tá? Eu tenho um gráfico seguinte onde eu isolo Barra da Tijuca e lá a gente tem uma perspectiva muito forte de superoferta. Salvador, com problemas de superoferta, já vivenciando, eu estava conversando com o Chabé antes de entrar aqui, Salvador já vivenciando problemas de superoferta, e São Paulo ainda não. Tá? São Paulo ainda não, porque está muito caro desenvolver condotéis em São Paulo e realmente não tem tido espaço para isso. Tá? Aqui tem alguns outros mercados onde a Hotel Invest tem acompanhado, tem feito o acompanhamento, e aqui é a situação atual deles. Tá?
São Bernardo, Santos, Ribeirão Preto, Barra da Tijuca, Alphaville, Brasília. Pega Barra, por exemplo, que é esta roxa, tá, que está aqui. Tá? Barra hoje está bastante bem, tá? Com uma ocupação acima de 67%. Tá? Mas Barra deve despencar, tá? E logo depois de 2016 a gente deve ter um desempenho por volta de 40% de ocupação. Tá? Isto é bastante crítico para as perspectivas de Barra da Tijuca. Mas, de maneira geral, tá? Esses mercados todos têm uma perspectiva de mergulhar nesta zona ruim de ocupação, onde existe um forte processo de destruição de valor. Né? Para terminar a minha apresentação, quer dizer, o que a gente constata hoje? Tá? Primeiro, existe no Brasil inteiro, tá, ou em muitos mercados brasileiros, um desenvolvimento excessivo de novos empreendimentos via o sistema de condotéis. E, por outro lado, a gente tem também uma demanda que não está ajudando. Tá? A demanda, a demanda hoteleira, ela cresce com o PIB. Tá? A economia, infelizmente, tem patinado. Tá? A gente não gostaria que fosse assim, mas é verdade. Se a economia patina, tá? A demanda hoteleira também não cresce, não tem muito o que fazer. Por conta disso, tá? A gente prevê uma baixa ocupação futura em diversos mercados, principalmente naqueles mercados onde a gente tem um desenvolvimento de oferta excessiva. Tá? Por conta dessa baixa ocupação futura, não tem regra, não tem surpresa. Devemos ter uma perspectiva de queda de diária e queda de receita. Tá? Queda de diária, queda de receita implica em baixa rentabilidade. Tá? Baixa rentabilidade vai caracterizar um produto imobiliário de investimento ruim. Tá? E isto, evidentemente, tem consequências. Tá? A gente, na década passada, né, no início dos anos 2000, a gente sofreu muito com isso em São Paulo, muito mesmo, tá? Com processos jurídicos, etc, etc. E naquela época não havia nenhuma regulamentação de apoio. Tá? Hoje, tá, bem ou mal, o Manual de Melhores Práticas, ainda que não seja uma regulamentação, tá, é um acordo informal do setor e ele serve como referências. Tá? Eu acho que estas consequências podem ser mais agudas no futuro. Tá? E é isso que eu tinha para dizer para vocês. Tá? Eu sou da Hotel Invest, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, se algum dia vocês quiserem contatar ou quiserem alguma informação, eu fico à disposição de vocês e eu acredito que a gente tem um tempinho para perguntas.